Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Estou me sentindo feliz em poder falar com os irmãos nesta noite e muito esperançoso de que aqui a alguns dias possamos nos encontrar para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com você o texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. E esse texto será usado para nossa meditação. E está escrito assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Então, digo, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, meus amados irmãos, esse texto mostra-nos um episódio ocorrido em Jerusalém, onde um homem paralítico esperava há 38 anos por 2 milagres. Primeiro, que um anjo movesse a água. Segundo, que os homens tivessem misericórdia dele. Mas é interessante observarmos que este tanque chamava tanque de Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. Mas durante 38 anos, ninguém teve misericórdia daquele paralítico. Como paralítico dessa história, existe muita gente esperando por um amigo, pelo político, pelos médicos. Mas a grande verdade é que, assim como aconteceu com aquele homem, também acontece conosco hoje. Esperamos e não conseguimos a atenção que necessitamos. Mas a palavra de Deus nos diz, nos versos 6 e 7, que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, meus amados irmãos, quero destacar aqui, baseado nesse texto,
além do que falei introdutoriamente, algumas coisas muito importantes e preciosas para a nossa vida. Primeiro, precisamos esperar em Jesus. Quando esperamos em outras pessoas, podemos ficar decepcionados. Mas quando esperamos em Jesus, Ele, na sua graça e misericórdia, nos atende em nossa necessidade. Versículos 8 e 9 nos diz assim: Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e, tomando a sua cama, partiu. Olha, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele, ao ver aquele homem daquela forma, e ouvindo daquele homem que ele queria andar, que ele queria ser curado, o Senhor Jesus logo tomou uma atitude em curá-lo, em dar a solução para o seu problema. Há um versículo no profeta Isaías, capítulo 53, o verso 5, que fala a respeito do que Jesus fez por nós. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é aquele que faz tudo por nós e ofereceu a sua própria vida, levou sobre si as nossas dores para nos trazer a paz. Sofreu, foi crucificado para nos sarar, para nos dar vida abundante aqui neste mundo e a vida eterna. Mas a segunda coisa importante a destacarmos é que nós precisamos esperar em Jesus. Nós precisamos. Porque a sociedade, de modo geral, não está interessada pelo meu ou pelo seu bem-estar. Cada um é por si. Nos diz o texto que aquele homem ficou 38 anos esperando. E ele disse para o Senhor Jesus: não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É assim, é a sociedade, de modo geral. Ela não está interessada nos nossos problemas, pelo contrário. Às vezes, faz de tudo para passar à nossa frente, para serem abençoadas, para terem os seus problemas resolvidos, sem se preocupar com aquela pessoa mais sofrida, mais carente, mais necessitada. Mas o Senhor Jesus, Ele não faz assim. Agora, quero destacar uma coisa importante nesse texto, é porque havia um período em que o anjo agitava aquela água. E quando aquela água era agitada e a pessoa colocada dentro daquele tanque, ela ficava curada. Agora, por que então que as pessoas menos necessitadas do que aquele homem entravam na sua frente e não permitia que ele fosse curado? Há uma coisa importante que nós precisamos destacar nesse texto, é que o anjo, ele não é todo poderoso. Todo poderoso é o Senhor. Os anjos são agentes secretos de Deus e agem em nosso favor por mandado do Senhor. Mas ele não tem poder. Aliás, ele não tem todo o poder. Todo o poder só tem o Senhor. Por isso é que isso acontecia. A água era agitada e aquele homem que tinha talvez muito mais tempo que os outros não era colocado ali para receber a bênção, enquanto os outros iam no lugar dele. Por isso a nossa fé deve estar depositada no Senhor Deus e não na pessoa do anjo. O anjo é um agente que Deus utiliza para nos abençoar, mas quem nos abençoa é Deus, somente Deus.
Terceira coisa que eu quero destacar, meus amados irmãos, é o que está nos versículos 10 e 16. Estes versículos nos mostram, ou melhor, nos mostram que por mais que as pessoas tenham condição de nos ajudar, elas não estão interessadas. Assim aconteceu com aquele homem. Podia haver ali pessoas que tinham condições, mas preferiram não ajudar aquele paralítico que há 38 anos aguardava pela cura. Mas é importante nós destacarmos aqui o que está escrito nesses versos, quando os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. É incrível a gente perceber que aquelas pessoas religiosas, elas tinham condições de ajudar aquele homem. No entanto, não se interessou por ele. Assim acontece hoje, há muitas pessoas que têm condição, mas elas não estão interessadas no nosso problema, na nossa dor, no nosso sofrimento. Mas o Senhor Jesus, Ele está sempre pronto, Ele está sempre interessado em nós, no que nós sofremos, no que nós passamos, em toda e qualquer necessidade que temos, Jesus está atento e quer nos ajudar. E por último, meus irmãos, porque Jesus, Ele se preocupa com o nosso presente e o nosso futuro. Por isso que a gente deve recorrer a Ele e não ficar esperando de outras pessoas ou de outra fonte qualquer a solução para os nossos problemas. Jesus é aquele que se preocupa conosco. Mas não se preocupa só com esta vida, com este tempo, mas se preocupa também com o nosso futuro. Então o Senhor Jesus curou o paralítico fisicamente, disse para aquele homem: toma tua cama e anda. E aquele homem se levantou e andou. Ele foi curado. Mas o Senhor Jesus também disse para aquele homem: não peques mais. Aí Jesus estava curando aquele homem espiritualmente. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele se preocupa conosco a tal ponto e resolveu os nossos os nossos problemas de hoje e também resolveu os nossos problemas do futuro. E o futuro a que me refiro não é daqui um dia, não é daqui um ano, 10 anos. Futuro a que me refiro, ou pelo menos creio que é o que a palavra de Deus nos diz, é o futuro relacionado à eternidade. Porque um dia nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para o acerto de contas. Então, o Senhor Jesus nos abençoa hoje, nesse tempo, e nos abençoa também na eternidade. Foi por isso que Ele deu a sua vida por nós. Então, em quem devemos esperar? É muito importante que a gente espere unicamente no Senhor. Há uma experiência que Davi teve, ele compartilha isso no Salmo 40, quando ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de uma água horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Então, compensa esperar no Senhor. Então, meus irmãos, diante das situações que a gente vive, é necessário confiarmos, esperarmos no Senhor. Ele se interessa pelo nosso problema e Ele tem a solução. Inclusive, há um versículo em Romanos capítulo 8, verso 37, que diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E não existe ninguém que nos amou
e que nos ame mais do que Deus. Deus nos ama acima de qualquer coisa. Ele nos ama apesar do que nós somos pecadores, pessoas muitas vezes frágeis, com tantas falhas, mas Ele nos ama. Por isso Ele enviou Jesus a este mundo, para abençoar-nos neste tempo e também na eternidade. Então esta é a palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Então descansemos no Senhor e não espere a solução vinda dos homens, mas a solução vinda de Deus. É verdade que Deus pode usar alguém, mas é Deus. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor.